Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, é com muito prazer, com muita alegria, com muita felicidade que eu agradeço o bispo por me dar essa oportunidade de ministrar aqui hoje. Está parecendo domingo, está cheio de gente aqui, eu fico feliz, alegre, que a igreja atendeu a convocação, para consagração desses 12 primeiros dias que a gente está consagrando, esses 12 primeiros cultos que a gente está consagrando para cada mês do ano. E é curioso ver que quanto mais ataque a gente sofre, mais a gente sabe que Deus vai usar a vida da gente, E a gente estava tentando arrumar os instrumentos aqui e não estava dando certo. E a bispa, como sempre, ajuda a gente, ora pela gente. E deu tudo certo em nome de Jesus. Mas dentro desse tema que o bispo deu, eu terminei a minha ministração colocando um título. Você que gosta de anotar o título da ministração, o título da minha ministração é A Fé que remove montanhas, gera expansão e traz restituição. A fé que move montanhas, gera expansão e traz restituição. Nós não combinamos, a bispa chegou do nada e falou desse louvor, rompendo em fé, Eu falei, poxa vida, a gente não combinou nada. E tem tudo a ver com aquilo que eu vou ministrar aqui nessa noite de hoje. Hebreus 11, 6. Quem trouxe a sua Bíblia? Se puder colocar no telão, por favor. Hebreus 11, 6. Eu vou ler do 6 até o 8. Hebreus 11, 6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa ou que é galardoador daqueles que o buscam. Próximo. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Próximo. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Somente até aí. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o seu nome, que o Senhor venha ministrar, Pai, nessa noite de hoje, através da minha vida, Pai, em nome de Jesus. Abra os ouvidos dos meus irmãos, para entender, Pai, aquilo que vai ser ministrado, e não só entender, mas exercer em suas vidas, Pai, em nome de Jesus eu oro, amém. É curioso falar de fé. Para quem não sabe, Hebreus 11 fala da galeria dos heróis da fé. Se você ler o capítulo 11 inteirinho, você vai ver da galeria dos heróis da fé. Mas os heróis da fé foram usados como exemplos. Mas eu creio que eu e você fazemos parte da galeria dos heróis da fé. Eu coloquei alguns irmãos aqui que eu conheço, porque eu tenho uma convivência, tenho intimidade, e eu sei algumas coisas da vida deles. Eu coloquei na galeria dos heróis da fé. Foi pela fé que o bispo Hipólito de Oliveira deixou de ser furador de poço artesiano para se transformar num pastor de igreja. Foi pela fé que a bispa Silésia deixou de cantar no mundo para hoje cantar somente para o Senhor. Foi pela fé que a Carol casou com o Arthur, vendo o homem de Deus que ele se transformou nesse dia de hoje. Foi pela fé que o pastor Tiago
casou com a pastora Alessandra, porque um dia ele orou e pediu a Deus uma mulher que amasse mais a Deus do que ele. Por isso ele casou com ela. Foi pela fé que eu estou ministrando aqui, porque um dia minha esposa colocou o meu nome no cerco de Jericó, pedindo que eu voltasse para a igreja. E eu estou aqui ministrando nessa noite de hoje. Foi pela fé. Talvez eu não tenha colocado o seu nome aqui, porque às vezes nós não temos muita intimidade. Mas nós fazemos parte da galeria da fé. Eu creio. Lá no céu o nosso nome está escrito na galeria da fé, eu creio. Assim eu creio. Mas aí talvez você venha me perguntar, o que é fé? Se você der um Google aí, eu gosto muito de internet, eu gosto de conhecimento. Se você der um Google aí, fala que fé é uma qualidade, né? Fala que fé é uma virtude. Mas tem uma pesquisa aí, uma resposta que eu achei interessante. Fala que fé é dar crédito, total crédito a uma pessoa. E nós temos que dar total crédito a Jesus. Nós temos que crer nas promessas de Deus para as nossas vidas. Mas o que a Bíblia diz? O que é fé? Está lá no livro de Hebreus também, no capítulo 1. Foi o primeiro versículo que eu decorei para ministrar na célula do bispo. Hebreus 11:1. Eu falei, eu tenho que decorar esse versículo, eu tenho que decorar. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Diz que fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção de coisas que nós não vemos, que existem coisas que nós não podemos ver. Isso é fé, segundo a palavra de Deus. E é interessante notar que nós estamos vivendo um tempo onde Deus está falando de expansão e de restituição. E para que haja expansão e restituição nas nossas vidas, é necessário nós aprendermos a romper em fé. É necessário nós aprendermos a exercitar a nossa fé. A fé que gera expansão e restituição, ela tem algumas características. E eu resolvi elencar essas características. Algumas. Essas foram as que eu achei mais interessantes. A primeira é que a fé que traz expansão e restituição é uma fé comprometida e aliançada. A fé que traz expansão e restituição é uma fé comprometida e aliançada. Eu vou dar um exemplo de Ana. O exemplo de Ana está lá em 1 Samuel. Você que não leu o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, conta a história de uma mulher. E essa mulher, ela não concebia, ela não era fértil. Ela era uma mulher estéril. Mas ela tinha um sonho. Ela tinha o desejo de se tornar mãe. Qual é o desejo? O maior desejo que você tem no seu coração? O maior desejo de Ana era se tornar mãe. E a Bíblia conta que Ana tinha uma rival. E a rival era Penina. E Penina era mulher de Eucana. As duas eram mulher de Eucana. Só que imagina você uma rival fértil. Imagina você uma rival chata, que esfregava bastante isso na sua cara. E diz que Ana passou muitos anos até que ela tivesse o privilégio de poder conceber Samuel. Mas nesses anos em que ela ficou esperando a promessa de Deus na vida dela, ela sofreu muito. Talvez você tenha chegado nesse dia de hoje, nessa noite de hoje aqui, carregando sofrimento, carregamos traumas, feridas, palavras que foram lançadas na sua vida. Mas nessa noite de hoje eu quero liberar uma palavra diferente sobre a sua vida. Aquilo que o seu coração tem desejado e que Deus te prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. E mesmo que você não esteja entendendo, Deus vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida.
Deus vai cumprir o que Ele prometeu na minha vida. Sabe, irmãos, tem algo que eu estou esperando da parte de Deus há muito tempo. E hoje eu recebi uma chave. Hoje eu orei de manhã. Falei, Senhor, me ensina como orar, porque eu já orei demais a respeito disso. Agora eu quero orar de maneira correta, da maneira que o Espírito Santo me direcionar. E Deus falou comigo através de uma ministração que eu vi hoje de tarde. Ele falou assim: comece a agradecer por aquilo que você pediu lá atrás. Comece a agradecer pela fé por aquilo que eu vou derramar na sua vida. Talvez essa também seja uma chave que você veio buscar nessa noite de hoje. Comece a agradecer pelo milagre que Deus já fez no mundo espiritual e que Ele vai trazer no mundo físico na sua vida. Comece a agradecer. Mas a fé que traz expansão e restituição, ela é comprometida e aliançada. Quando Ana, ela ora, e o profeta Eli vê que ela está orando, acha que ela está bêbada, e ela não estava bêbada, ela estava com amargura no coração, com tristeza no coração, e ela conta a história dela ao profeta, o profeta dá uma palavra, assim como está sendo liberada uma palavra do altar nessa noite de hoje. O profeta fala que ela conceberia aquele sonho que ela estava guardando há tanto tempo, ia se realizar na vida dela. E a Bíblia diz que imediatamente Ana mudou o semblante. O semblante de uma pessoa que recebe a palavra que sai do altar com fé no coração, ele muda instantaneamente. Porque ela crê que é Deus que está falando com ela. É Deus quem está falando com você nessa noite de hoje. É Deus. Você crê? Você crê que é Deus que está falando com você nessa noite de hoje? Deus usa homens e mulheres. Deus tem usado tantos profetas aqui nesse lugar. Como você tem recebido as palavras que saem do altar? Será que como Ana? Ou será que o seu coração anda meio duvidoso, igual o coração de Tomé, que só acredita vendo? Fé é certeza das coisas que não se veem. Nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Ana fez uma aliança, um compromisso. Ela falou que quando o filho dela fosse desmamado, ela ia entregar nas mãos do Senhor. E quando o filho foi desmamado, ela cumpriu o compromisso, ela cumpriu a aliança. Nós precisamos cumprir os nossos compromissos com Deus. Nós precisamos cumprir as nossas alianças com Deus, se nós queremos um tempo de expansão e de restituição. Quais foram as promessas que você fez a Deus no ano que se passou? A Diana foi entregar o filho ao Senhor. Quais são as suas? É necessário que haja o cumprimento. Deus busca pessoas que cumpram aquilo que prometem para Ele, aquilo que se aliançam com Ele. E cumprir aquilo que nós prometemos ao Senhor não é fácil, não, irmãos. É difícil, traz luta. Nós precisamos ser perseverantes, nós precisamos ser determinados. Determinado é alguém que coloca foco em algo e segue, sem desviar o olhar, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu determino que pela palavra de Deus a minha vida vai ser transformada. Eu não aceito na minha vida nada que não seja a vida e abundância que Jesus promete na palavra dele. E você toma um passo, você toma uma posição, você estabelece uma conexão com Deus e se movimenta. Deus não tem compromisso e nem aliança com gente preguiçoso, não tem. É necessário movimento, é necessário esforço. Nós precisamos nos esforçar.
Nós precisamos fazer a nossa parte, cumprir o nosso papel, para que Deus cumpra as promessas dele na nossa vida. Não é deitado assistindo Netflix que nós vamos conseguir algo da parte de Deus. Não, não é. Não é. Você vem até a igreja, recebe os decretos de Deus sobre a tua vida, e os decretos de Deus vão se cumprindo, e vão se cumprindo, e vão se cumprindo. Quando você deixa de vir à igreja, quando você deixa de ler a palavra, quando você deixa de orar, quando você deixa de jejuar, você deixa de ter conexão com Deus. E quando você deixa de ter conexão com o céu, você passa a ter conexão com quem? Só existe duas vertentes, não tem três nem quatro. Ou você tem conexão com Deus, ou você tem conexão com o outro lado. E cada um de nós, ouça bem o que eu vou te falar, cada um de nós é responsável pelas escolhas que fazemos, cada um de nós. Então quando você arruma desculpa, Deus tem uma promessa na sua vida, Deus já fez, e você fala assim, quando Deus quiser, não, Deus já quer, irmão. Irmã, Deus quer. Deus não quer ninguém vindo na casa dele com depressão, não, não. Deus já te curou lá na cruz do Calvário, da depressão. Deus já te curou da pobreza, do espírito de pobreza. Deus já te curou. Deus já te libertou do devorador. Só que você tem que tomar posse. Ele já fez a parte dele. Agora você tem que fazer a sua. Quando Deus manda Josué atravessar o Jordão, Ele manda com que os levitas vão na frente e coloquem a planta do pé para que o rio se abrisse. Quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, Deus dá uma ordem. O que você tem na mão? Um cajado. Então estende o seu cajado. Deus está te dando uma ordem nesse dia de hoje. Faça algo. Aquilo que você tem na sua mão, use. Use aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Que Deus vai multiplicar. Deus vai fazer algo novo. Talvez você pense assim, mas é tão pouco. Mas Deus faz muito com pouco. Deus faz. E Deus procura homens e mulheres que estejam comprometidos, que cumpram as alianças que fazem com Ele. Outra característica que eu coloquei aqui é que a fé, ela tem um combustível. Você sabia disso? Aí você pergunta, qual que é o combustível da fé? O combustível da fé é o amor. O combustível da fé é o amor. Você precisa ter fé para olhar, ter amor, para olhar para determinadas situações e com os olhos de Jesus enxergar que aquilo pode ser transformado. Talvez você olhe para um parente seu e fala assim, ele não tem jeito. Mas se você olhar com os olhos de Jesus, sentir o amor de Jesus, isso vai trazer um combustível para aumentar a sua fé. E amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Sabe por quê? Porque o amor, que está lá em 1 Coríntios 13, 4, diz que o amor é sofredor. É ruim sofrer, não é? O amor é sofredor. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Só quem é cheio do amor de Cristo consegue romper em fé. Só quem tem esse combustível dentro de si, aceso pelo Espírito Santo, consegue romper em fé. Irmãos, são tantas as situações. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite de hoje falando assim,
Mas eu tenho insistido tanto no meu casamento, eu tenho insistido tanto na minha empresa, eu tenho insistido tanto no meu relacionamento com os meus filhos, com a minha mãe, com o meu pai, enfim, são tantas as situações. Deixa o combustível do amor queimar no seu coração, que vai aumentar a sua fé. Sabe, nós precisamos amar mais os nossos irmãos. Nós precisamos exercitar o nosso amor pelos nossos irmãos. Não é fácil, irmãos. Se fosse fácil, não estava escrito assim, ó, suportai uns aos outros em amor. Se fosse fácil, não estava escrito isso. Eu vejo tanta gente, às vezes, perdendo a fé, saindo da igreja por causa de tanta bobagem. Tanta bobagem. Eu ouvi algo hoje e eu fui pensar, e é verdade. Uma pessoa do mundo, quando ele está amargurado, quando ele está chateado, geralmente, nem todo mundo, mas geralmente a maioria, vai afogar as mágoas dele na onde? É no bar, é no boteco. E lá tiveram pessoas que ofenderam, que difamaram, às vezes brigaram, mas a pessoa é só passar por um problema, ela vai para o boteco. É a fidelidade que ele tem com aquele lugar. Mas nós na igreja, às vezes, um irmão não olha para a gente. Você fala, lá aquele povo lá é metido demais, eu vou sair de lá. Não me olharam, não me cumprimentaram, esqueceram de mim. Irmãos, Deus busca homens e mulheres fortes, guerreiros e guerreiras, e não gente com mimimi, sabe? Tem gente com mimimi demais, irmãos. A gente tem que largar de mimimi, tem que largar de desculpas, e olhar cada um para dentro de si, e buscar melhorar, a cada dia, nesse combustível. Olhe para você com o combustível do amor, não se julgue, não se condene, mas procure mudar. Tem pessoas que talvez você confronta ela fala, você está me julgando. Sendo que o confronto, o bispo uma vez falou aqui no altar, e isso ficou marcado na cabeça, acho que todo mundo aqui, que a pressão, às vezes uma pessoa te põe uma pressão, a pressão ela gera expansão, crescimento ou espana. A maioria espana. Põe uma pressãozinha, já espana. Irmãos, é necessário sofrer às vezes uma pressãozinha. Às vezes o fogo ele tira as nossas impurezas. Às vezes Deus nos leva no fogo, leva o vaso ali no fogo para dar uma queimada, tirar umas arestas, algumas aparas que estão ali deixando o vaso feio. E a gente não gosta de passar, né, às vezes por algumas pressões, por algumas dificuldades. A gente não gosta, eu não gosto, a gente não gosta, mas sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Talvez você não esteja vendo solução para esse problema, mas Deus traz a solução nessa noite de hoje. Deus traz a solução na noite de hoje. Deus está te entregando chaves nessa noite de hoje. Só que você tem que usar a chave. A chave abre portas. Você precisa usar a chave que Deus te deu para abrir as portas. Não é Deus quem vai abrir essa porta, é a chave que Ele está te dando que vai abrir a porta. Ele quer a sua participação. Ana participou do milagre, como? Indo até o templo adorar, chorando, gemendo, sofrendo, mas ela estava ali. Quantas vezes você tem chorado, tem gemido, mas você tem que estar aqui. Lá no bar não vai adiantar, lá não vai.
vai ser uma solução momentânea. Nós precisamos tirar os nossos problemas, cortar os nossos problemas pela raiz. E o Senhor é especialista nisso. Só que às vezes leva tempo. Nós precisamos ter paciência. É outra virtude de quem vive rompendo em fé. Ele tem que aprender a ter paciência. Não é fácil ter paciência, irmãos. Você sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo que tudo é instantâneo. Tudo é para ontem. Você quer uma resposta, você dá um Google aqui, é instantânea a resposta. E assim você quer de Deus. Você ora agora, você quer que daqui 5 minutos Deus fale com você. Você pede algo agora para Deus, e no máximo até amanhã cedo Deus já tem que trazer para você. Nós estamos num mundo, irmãos, em que as pessoas nem sentar mais para conversar uma com as outras não sentam. Eu falo isso começando por mim, que tem dia que às vezes a gente está lá em casa e cada um está com o celular na mão. E às vezes você tem que dar um start ali e falar, gente, vamos parar, vamos conversar um pouco. Vamos reforçar o nosso vínculo de amor. Vamos reforçar a nossa comunhão. Vamos parar um pouquinho, cada um de mexer um pouco nesse celular. Gente, isso aqui distrai a gente demais. Muito, muito, muito. Outra característica desse tipo de fé que eu estou ministrando aqui, ela gera propósito em nossas vidas. A fé que traz expansão e restituição traz propósito nas nossas vidas. Eu gostaria de usar a história de Raabe. Raabe era prostituta, para quem não sabe, uma mulher leviana, uma mulher sem propósito. Quantos de nós estávamos no mundo sem propósito, assim como Raabe? Muitos de nós. Mas a Bíblia diz que quando ela recebeu os espias na casa dela, os 2 espias, e acolheu, e protegeu, correu o risco de vida, a história de Raabe foi mudada. Raabe deixou de ser uma prostituta e faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Raabe faz parte da genealogia de Jesus. Uau! Como a fé muda as nossas vidas. Como a fé traz propósito para as nossas vidas. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite de hoje perguntando: qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Essa é uma pergunta que todos nós devemos responder. Por que eu estou aqui? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para cumprir o propósito de Deus aqui na terra? É uma pergunta que nós devemos responder. A Bíblia também nos diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Tem muita gente que ensina que obras de fé é fazer caridade. Eu não estou falando que fazer caridade é errado, não. É uma das obras de fé que a gente pratica, fazer caridade. Mas eu destaquei 2 outras que eu considero mais importantes, que são o arrependimento. É uma das obras de fé. Quando nós cremos na pessoa de Jesus e nós cremos na palavra de Jesus, nós nos arrependemos daquilo que nós fizemos no passado de errado. Quando Davi, ele olha a vizinha da janela, bonita, linda, deseja a vizinha, e manda com que o marido dela vá para a frente de batalha, Urias, e morra. Davi pecou contra o Senhor. Mas quando Davi é confrontado por Natã, Davi se arrepende. Quantas vezes você já foi confrontado e ainda não se arrependeu? É necessário que nós nos arrependamos daquilo que desagrada o coração de Deus, para que Deus possa trazer expansão e restituição nas nossas vidas. Outra característica é que a fé gera confiança. Quando
Abraão sobe o monte e vai sacrificar Isaque. Abraão confiava que Deus ia prover um cordeiro. E Deus proveu. Em quem você tem confiado? Nós vivemos um tempo onde muitas pessoas se decepcionaram. Muitas pessoas. Porque às vezes confiaram no homem. Mas nós devemos confiar no Senhor. O Senhor a ninguém decepciona. O Senhor cura os corações. Será que você tem a confiança de Abraão? Imagina você chegar em cima do monte, entregar o seu filho tão amado. Será que você teria essa confiança? Essa confiança de uma criança que quando você fala assim, filho, pula, ele pode estar alto e ele pula, porque ele confia que você vai pegar ele. Será que você tem essa confiança no Senhor? Por isso eu gostaria de convidar você que sentiu Deus falando no seu coração. Você que teve a sua fé de algum modo ativada pela palavra do Senhor. Você que tem passado uma situação difícil, eu não sei, Deus sabe. Talvez você tenha chegado aqui com enfermidade, também não sei, Deus o sabe. Talvez você tenha chegado aqui com uma amarra, talvez você tenha chegado aqui com a decepção, talvez você tenha chegado aqui com raiva de alguém, e essa palavra mexeu com você, falou no seu coração, e você quer liberar perdão. Enfim, são tantas as situações. Você que tem fé, que teve a sua fé ativada, eu gostaria de convidar você aqui à frente, para que nós pudéssemos orar por você. Não se constrange, não se constrange, tenha foco, determinação, seja determinado. Nós precisamos ser determinados, nós precisamos não nos importar com o que as pessoas pensam ao nosso respeito, mas com o que o Senhor dos Exércitos pensa ao nosso respeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos o seu nome. Graças te damos, Pai, porque a tua palavra, a tua bondade, o teu amor tem transformado as nossas vidas. Pai, aqui existem homens e mulheres que estão rompendo em fé, Pai. Por mais que as dificuldades tenham tentado segurar, paralisar, barrar o crescimento, barrar a expansão, barrar aquilo que o Senhor tem para trazer de restituição sobre a vida de cada irmão, cada irmã. Mas nós cremos, Senhor, naquilo que foi ministrado aqui nessa noite de hoje. Nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu poder, nós cremos no teu agir. Nós cremos, Pai, que o Senhor transforma vidas, que o Senhor cura, Pai, os enfermos, Pai, que o Senhor cura a depressão, que o Senhor gera perdão nos nossos corações. Nós cremos, Senhor, que o Senhor faz nova todas as coisas das nossas vidas. Rebalabachara candarabalabaxere, rebaxere tide candarabalabaxara. Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo algo novo sobre a sua igreja. O Senhor está avivando a sua igreja, Pai. O Senhor está trazendo, Pai, uma nova unção sobre a tua igreja. Rebaixara candarabalabaxere, tiderei balabaxere candarabalabaxara, rebaixara candarabalabaxere tiderei. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu decreto, meu Deus, a falência de toda a obra do inferno, meu Deus, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, Pai, que está aqui nessa noite de hoje, Pai, recebendo pela fé a cura, Pai, recebendo pela fé a restituição, a expansão, Pai. Pai, em nome de Jesus, quebra o jugo do inimigo, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, meu Deus. Em nome de Jesus, eu decreto a libertação, Pai, em nome de Jesus, de cada homem, de cada mulher, meu Deus, que está presente, que crê, que recebe pela fé, meu Deus, essa libertação.
em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que haja um mover, Pai, que haja, meu Deus, uma busca incessante, meu Deus, pela Tua palavra, que haja uma busca incessante, Pai, por santidade, Pai, em nome de Jesus, Pai. O Senhor busca homens e mulheres que se santifiquem, meu Deus, que haja, Pai, um novo tempo de santidade sobre a vida da Tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, abra as portas, Pai, para empresários que estão aqui nessa noite de hoje, meu Deus, homens que estão esperando uma resposta da Tua parte nessa noite de hoje, meu Deus, dê a resposta, Pai, em nome de Jesus, que saibam, meu Deus, usar as chaves que o Senhor está derramando nessa noite aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai, capacita, meu Deus, homens e mulheres que vão levar a Tua palavra, meu Deus, que vão abrir células nas suas casas, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha colocar uma fome, uma sede nunca antes vista, Pai, nessas pessoas que estão recebendo, Pai, essa oração, Pai, em nome de Jesus, Pai, visita, Pai, a Tua igreja, Pai, é o que nós pedimos, Senhor, e o que nós agradecemos, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E a igreja diz: glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Apagar tudo aquilo que Deus prometeu e feridas sobre ti. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Que bênção! Essa palavra falou poderosamente ao meu coração. Obrigado, cara.